Olá, meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz, tenho 48 anos, mãe de 4 filhos, esposa, trabalho como terapeuta integrativa há mais de 15 anos. E neste quadro eu te convido a olhar para a essência da questão. O tema de hoje, na verdade, é uma pergunta. Por que quando chega o Natal nós sentimos vontade de fazer as pazes com as pessoas que nós brigamos, nos desentendemos? Esse é um tema muito interessante, porque é algo que acontece coletivamente e nós, na verdade, não paramos um pouco para analisar o que acontece. Quer saber mais? Vem comigo, a perspectiva aqui é integrada. Eu consideraria a tua essência, Deus dentro de você, consideraria a tua mente, a tua emoção, a tua energia, o teu corpo. Porque qual é a nossa especialidade? Integrar o ser. Vamos lá? Bom, se você assiste os vídeos aqui, você já me ouviu falando isso algumas vezes, mas eu vou repetir, porque afinal de contas é a premissa deste trabalho. Quer queira você ou não, quer goste você ou não, quer pense a respeito disso ou não, quer você esteja em uma religião que tenha a forma de traduzir esse ensinamento profundo, saiba que você é essencial e existencial ao mesmo tempo. Se você nunca ouviu isso, vocês devem estar pensando agora assim, Eli, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma parte de você nasceu e tem um corpo, e tem uma família, e tem uma profissão, e tem uma vida, isso tudo vai acabar em algum momento. Mas tem uma parte de você que não morre, ela não acaba, porque ela é essencial. E as tradições chamam isso de Deus, de Espírito, chispa divina. Não importa, é sempre Deus. A fonte da vida, algumas tradições dizem. E aí, o ponto é que a gente nasce com uma proposta de transformação, com uma proposta de modificação, com uma proposta de transcendência. E a hora que chega aqui, de novo, nós nos identificamos com o sofrimento. Não com a dor, o sofrimento. Vem um estímulo, dói, aí em vez de nós utilizarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade analítica para encontrarmos rapidinho uma solução, nós ficamos identificados, nós nos tomamos por aquilo e nós ficamos. E o que acontece com isso? Ela não consegue seguir adiante, ela não consegue transcender aquilo. Quantas vezes as pessoas chegam aqui para o Instituto, ou para fazer o Prisma, que é um grande projeto nosso de mais de 13 anos, ou para fazer uma terapia, e ela conta um fato para nós, e aí um dos terapeutas pergunta, quanto tempo aconteceu isso com a senhora? Da forma como a pessoa descreve, parece que foi ontem, mas foi há 30 anos, 40. Ela parou lá naquele evento e ela não conseguiu seguir adiante. Então, esta parte essencial, ela oferece a oportunidade das existências. Para quê? Para que a gente vá descobrindo quem realmente nós somos. Mas a maior parte de nós ignora essa parte essencial. E é justamente essa parte essencial que reconhece algo que é muito poderoso aqui na existência e que nos une, nos conecta à essencialidade da própria vida que se manifesta em nós, que é o amor. Eu me lembro que quando eu era criança e meus pais me levavam à missa e tinha algo que o padre falava. E eu era muito pequena e aquilo eu já entrava dentro de mim, eu entendia em algum nível que tinha uma verdade ali, mas lógico que uma criança não consegue saber que verdade é essa. Mas o padre falava, o que Deus uniu, o homem não separa. E não é o matrimônio, é o amor. Ou você acha que você bate o olho numa pessoa e você se encanta com aquela pessoa, você tem vontade de estar com ela à toa. Não! Esse amor foi construído de existência em existência, você reencontrou essa pessoa. Porque o amor, como ele é essencial e existencial ao mesmo tempo, ele não passa. Ele não vai deixar de ser amor. Algumas vezes ele adoece. E talvez a expressão mais adoecida do amor seja o próprio ódio, mas ainda é amor. Então, o que acontece no Natal? Respondendo a pergunta que eu mesma fiz, esse ser gigantesco que nós chamamos de Jesus Cristo, esse ser incrível,
Quando chega nessa época que nós, os cristãos do mundo inteiro, celebramos o nascimento dele, nós nos voltamos para ele. E de certa forma, nesse momento, a energia dele se faz mais presente diante de nós. E nós nos voltamos para o que é essencial. O que é essencial? O amor. Agora, se nós não amamos a nós mesmos, se nós não descobrimos que nós somos quem nós viemos buscar, que nós somos quem nós viemos estar junto para transformar, nós não vamos viver a plenitude desse amor fora de nós. Nós nem nos daremos a oportunidade de estarmos cercados por amigos, de não precisarmos de ambientes hostis, competitivos, de não precisarmos o tempo todo ficar com um olho atrás, um olho na frente, um olho de um lado, um olho do outro, porque cada hora alguém puxa um tapete. Se nós não compreendermos a essencialidade da vida, de novo, nós criaremos para nós difíceis realidades. Eu me lembro a respeito de essencialidade, de uma vez eu estudando alguma coisa em relação à Bíblia, mas era um contexto de estudo, e aí nós estávamos entendendo a maneira como algumas coisas se manifestam na nossa vida. E nesse momento fala de uma história onde Jesus passa por uma casa e tira um demônio que tinha dentro da casa. Pasme, já falava-se de demônio lá atrás. Aliás, já se fala de demônio e sobre o que é oculto há muito tempo. É espantoso até porque que a gente não se liga nisso e não estudamos profundamente, porque só uma parte, o que o Freud e o Jung fizeram de um trazer o que é o inconsciente, o outro o inconsciente coletivo, foi fantástico. Mas, voltando para a história de Jesus, ele passa lá, o demônio sai, e ele fala para as pessoas da casa, olha, esse demônio ficará fora por 7 anos, mas se quando ele voltar, ele não encontrar a casa varrida e adornada, não só ele retornará, mas trará mais 7. Então, o que é mesmo que tem que acontecer? Precisa limpar dentro, não a casa. Não colocar enfeite na casa, limpar dentro. Se você tem ódio de alguém, se você tem ressentimento de alguém, se você tem mágoa de alguém, isso polui a tua casa, que não é onde você mora, onde você habita, o teu corpo, o teu ser. E aí entra numa outra questão muito importante no Natal, perdão. O que se trata o perdão? Eu, à medida que me amo, compreendo o que é o cair e o levantar na saga de me tornar um ser humano. É difícil. E aí eu começo a compreender que o outro também está nesse processo de cair e levantar. E eu começo a dar mais foco para o meu processo de cair e levantar. E o outro, eu compreendo e aceito que ele tem as necessidades de viver lá as questões dele. Então, dentro da tradição cristã, por exemplo, já que nós estamos falando de Jesus, se fala que não tem perdão sem reparação. E, na verdade, aquele que sofreu a ofensa, ele pode sim, simplesmente compreender e se desprender. Isso é possível. Mas aquele que cometeu a ofensa, cometeu a injustiça ou cometeu o pecado, esse não, ele precisa reparar. Sim. O quê? O que ele fez para o outro? Claro que não, o outro já até se desprendeu e foi embora. O que precisa ser reparado? A imagem que ele tem dele. Se até aquele momento que ele traiu, mentiu, difamou, ele tinha uma imagem de que ele era uma pessoa honesta, correta, naquele momento que ele age desta forma, ele quebrou essa imagem. Como ele se vê agora? Como um traidor, um mentiroso, um difamador. E aí? É fácil? Não, não é. E sempre o Natal é um convite a nós nos desprendermos da ação do outro, nos centrarmos no alto amor e deixarmos que cada um trilhe o seu caminho. E só para encerrar, já que nós estamos falando desse ser maravilhoso, incrível, que é Jesus, Jesus homem, tá? Não estou falando do Cristo. O Cristo é aquele que saiu da cruz. Jesus é quem foi até a cruz. Olha, entender isso já é muito importante. Jesus, o homem,
Cristo, aí sim, esse Filho unigênito, aí é outra história. Até porque, se a gente começar a compreender que precisaremos viver mortes para nascer resplandecente, daí já é difícil, não é verdade? Pagar os preços que ele pagou não é para qualquer um. Mas isso a gente comenta em um outro momento. O que é importante agora? Compreendemos as possibilidades que o Natal traz. E a maior delas é você compreender que Deus está dentro de você. Que quando Jesus colocou lá na oração dele, livrai-nos do mal, ele nos conclama a estarmos emparelhados, ungidos, junto com a nossa essência, com Deus dentro de nós. Tendo força, tendo fé de enfrentar os desafios, de nos transformarmos, de não resistirmos ao crescimento, de perdermos o que precisa ser perdido, de aceitarmos o que precisa ser aceito, que nós construamos um discernimento pujante dentro de nós. Porque aquele que, como dizia João Evangelista, aquele que vê a Deus, ele é incapaz de fazer uma maldade. Pensa bem. Se você soubesse que Deus está dentro de você o tempo todo, assistindo tudo aquilo que você faz, você não procuraria fazer o melhor que você pode? O que você gostaria de mostrar? Então, livrai-nos do mal. Que proposta linda! Compreenda, Deus está dentro de você, dentro de mim. E à medida que nós compreendemos essa simples verdade, é lógico que nós vamos buscar fazer o melhor que nós pudermos, para nós e para o outro. Essa é a proposta do Natal. Se reconciliar com quem estiver no nosso caminho. E não necessariamente significa se reconciliar com o outro, mas tantas e tantas vezes com você. Perdoar a você, estar ao seu lado, enquanto você se fortalece para fazer as travessias que você precisa e que só você pode saber. É assim que eu me despeço hoje, um forte abraço e fique com Deus.